Eu ouvi um pastor pregando uns tempo atrás e ele falou que o que o diabo menos queria era que Jesus morresse. Exato, Aí eu fiquei Tem um pensando, filme. pensativo, falei, não é que ele tem razão? Tem um filme chamado Nefários. Você já ouviu Eu já vi Nefários? falar. Já assistiu? Já assisti. Quem quiser assistir Nefários, pode assistir O cara Nefários. tá entrevistando lá um cara que é O cara tá supostamente endemoniado. endemoniado. Ele fala alguma coisa a respeito. Ele não contava com o carpinteiro ter morrido. Lá no filme Nefários. É muito interessante. Quando ele fala na boca de Pedro, Ah, é verdade. Jesus está falando a respeito da crucificação, ele vai repreender, né? Portanto, que ele Pedro tentou quer impedir. tentar É, Jesus lá pra Jesus não morrer, né? O Thiago Nato falou sobre isso lá, sabe? Eu vou desconstruir essa ideia que muitos afirmam, né? E realmente ela até popularizou que o diabo e a morte fez festa quando Jesus estava. Falando em Jesus ser vida, você sabe por que que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele chamou Lázaro pelo nome? Prevejo. Eu vi essa ontem. Você sabe por quê, Danilo? Não, Da não sei teologia. por quê. Eles falam assim, quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele não chama pelo nome, ele toca no esquife, no caixão. Quando ele vai ressuscitar, quem mais ele ressuscitou? Aquela A menina filha, lá, né? a filha de Jairo, né? Ele fala Talita Cume, mas Talita não Cume, é indício menina, né? não é Menina indício que o levante. nome dela seria Não, Talita. significa menina, né? É, Menina levante. exatamente. Ele chama Lázaro pelo nome porque se ele falasse morto, levanta, todos os mortos iam levantar. É verdade. Eu tinha ouvido. O cemitério inteiro ia ter que levantar. Então, ele tinha que especificar qual morto. Qual morto, né? Qual morto que vai Será levantar? que não tinha outro Lázaro lá? Não, não, né? Provavelmente Lázaro, irmão de. não. Provavelmente não, senão ele tinha levantado também. Não, você não, volta. Você pode voltar. Exatamente. Ou se tinha e ressuscitou, ficou preso, né? Porque a única que verdade. tirou a pedra foi de lá. Morreu depois. Morreu de novo depois. Nossa, Tem isso também. essa era. É pior, né? É melhor ter É ficado melhor morto. ficar só Lázaro. Você tá doido, é melhor ter ficado morto. Não, e o problema de Lázaro é que. milagre é esse? Assim, nem não, mas Imagina o cara. ressuscita e o povo depois quer mater de novo, né? Imagina velho? o Aí cara Isso também é é padecendo. brincadeira teológica, Virgínia. Não O é cara indício que foi isso, não. atrás das Mas pedras. faz Ô, sentido. Jesus. Como é que é? Como é que é? Abre! Não, imagina sim, o cara lá dentro do sepulcro, ressuscitado. Outro Lázaro. É. Aí não era eu, não. Imagina ele lá. Ô, Jesus, pelo amor de Deus, me mata. Por que você me ressuscitou? Que calor que tá fazendo aqui. Eu quero morrer. Acho que não ia durar muito tempo lá, não. Nossa, você tá doido, é mesmo. Mas eu achei muito Morria só do interessante. cheiro de um dia. Tinha que chamar Lázaro pelo nome para os outros não ressuscitarem. Mas faz sentido. Vai. É muito bom. Gente, o que vocês esperam de Jesus? Não. Fala um pouquinho, Thiago. O que vocês esperam de Jesus? Espero de Jesus. É uma pergunta bem, vamos dizer assim, um pouco profunda. Né? Falou até nós aqui, né? É. O que você espera de Jesus? Não, né, deixa eu- Gabriel? Não, Já não, conversei você demais. Eu tô Você até, já é mais tô estudado. até com a garganta seca. Quando eu me fiz essa pergunta hoje, eu só tive uma resposta, mas eu vou deixar para vocês que responder aqui. Cara, o que que eu espero de Jesus? De verdade, só a misericórdia dele mesmo. Perdão, a graça dele, que é algo que eu creio que eu já tenho, né? Mas só para que ele não desista mesmo de mim, porque eu acho que a gente mesmo nos prejudica, né? Nossa. Eu tenho um filho de 3 meses. Eu tenho que ficar salvando ele. A gente tem que ficar salvando ele. Ele tá mexendo, ele pega o pano, joga na cara, pega tudo que pega, joga na cara, ele pega a coberta, joga na cara. Aí ele fica lá. Aí ele tá virando agora, e ele vira, ele põe a cara na coberta, põe a cara no travesseiro, eu tenho, né? Ele mesmo se prejudica. Ele começa a pular, quase cai da mão da gente, a gente tá lá segurando ele, custando, e eu tô querendo cair, parecendo. E a gente é assim, cara. Isso mostra, tipo assim, isso eu vi, eu falei assim, cara, nós somos assim. Nós mesmos nos prejudicamos, e nós mesmos temos uma tendência a sair, a querer, né, a distanciar, e às vezes a gente vai distanciando aos pouquinhos, que a gente não percebe, a gente acaba se tornando, até por exemplo, os fariseus que achavam que eram tops, confiando numa justiça própria, né, e infelizmente esse não é um ponto que, é o pior lugar que eu acho que a gente pode estar, é achar que a gente é o cara, que a gente tá salvo, que a gente é o cara top, mas quando Jesus olha com desprezo, com desprezo no sentido de olhar e falar assim, cara,
tem que, sabe, existe uma justiça aí, você não tá entendendo ela, sabe? Aqui chegar quase diante de Cristo ali como jovem rico, que foi amado por Cristo, um cara que a Bíblia diz, olha, Jesus o amou, mas é um cara que sai da presença dele tecnicamente perdido, né? Condenado, né? Se ele não tiver convertido depois, mas tecnicamente até ali a gente entende que foi condenado, porque Jesus falou, falta uma coisa, e ele sai. Mas Jesus o amou. Como é que Jesus ama alguém e alguém ainda pode ser condenado? Porque nem tem essa percepção, né, nesse lugar nosso. Então, eu espero de Cristo, ele tá sempre Calvinistas puxando vão a dizer que rédea. esse chamado não foi um chamado É, sério, verdade. porque a graça ela é irresistível. Né? Esse é um texto interessante, né, para isso. Mas, né, esse ponto de Cristo tá sempre me trazendo a memória, o Espírito Santo me guiando ali, puxando ali, opa, que ó, você tá longe, vem, sabe? Tipo assim, aquelas cair em si, às vezes, que a gente tem. Eu espero, isso, até, né, finalizar a caminhada aí. É algo bem pessoal, particular de cada um, né? O que nós esperamos de Jesus. E aí, Thiago, você quer responder, Danilo? Não, pode deixar os nossos convidados primeiro, mas eu também posso dar a minha opinião, inclusive sobre... Até o Thiago pensando, deixa eu falar de mim então. O que acontece? Chefar um amor aí, mano. Rapaz, uma das coisas que hoje eu tenho me cobrado muito em relação a Jesus, em relação a Deus, é que ele de fato faça parte da minha vida como um todo, em todos os momentos. Porque às vezes a gente como cristão, embora cremos, professamos, ensinamos sobre Deus, às vezes a gente vê pessoas falando isso, e isso pode acontecer com a gente, de colocarmos Cristo, a vida cristã, o evangelho, em piloto automático. Às vezes até fazer, mas não viver, falar muito sobre Deus, falar muito sobre Jesus, por exemplo, e ter pouco relacionamento com Ele, sua vida com Deus, né? E eu espero de Jesus tudo, e que Ele esteja na minha vida em todos os momentos. Ou seja, eu não tenho o direito de me esquecer dele. Tipo assim, ele está envolvido no meu dia a dia. No acordar de manhã, como eu tenho feito. Jesus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Esteja comigo nesse dia. Tipo assim, eu entrar para esse dia sabendo que eu estou sendo assistido. Que ele está comigo. Né? Durante o culto, né? Ao voltar para casa, no deitar. Porque às vezes a gente está vivendo e hoje a correria, por exemplo, as coisas acontecem muito rápido, são muitas obrigações, são muitos deveres, né? Todos aqui nós somos muito atarefados, por exemplo, e a gente precisa estar atento a isso, né? Que ele existe, né? Que ele é um ser relacional. Nós temos que relacionar com ele, que a gente precisa prezar pela presença dele. Porque imagina, né, passar a vida inteira, às vezes, falando sobre ele, mas vivendo pouco com ele. Nele, ele, nós. Acho que nós, como cristãos, precisamos rever muito sobre isso. Né? Por exemplo, o culto de ceia, que é um culto bastante específico, a gente já falou sobre isso. É um culto temático. Ele é um culto, né, que é um memorial para que venha para trazer à nossa memória a morte e a crucificação de Cristo, e às vezes me ver perguntando, mas eu estou lembrando da morte e desse Jesus que ressuscitou, e é a causa de eu estar aqui, porque ele morreu a minha morte, como o pastor Carlos bem pontuou aqui, porque eu nasci condenado, morto, vamos dizer assim, nos meus próprios delitos e pecados, e ele morreu a minha morte. A Páscoa fala sobre isso, sobre o sacrifício de Cristo, a morte vicária, a morte substitutiva, uma vida pela vida. E será que eu lembro disso apenas na ceia? Às vezes tem gente que, cristão, não lembra nem na ceia. Às vezes ceia, mas simplesmente por protocolo, mesmice, um culto rotineiro, né? E não, cara, eu preciso lembrar disso. Né? Eu preciso ter Deus, Jesus vivo na minha vida, todos os dias, todos os momentos, prezar pela companhia dele, saber que ele está comigo, não ter o direito de jamais esquecer dele de nenhum momento. Então, eu estou me perguntando muito sobre isso. Né?
de levar realmente o evangelho com mais seriedade. Sim. É sério. Vida cristã é coisa séria. Né? Eu não posso simplesmente lembrar de Jesus, por exemplo, só quando eu preciso. Né? Só quando eu tenho uma necessidade. Porque aí entra a questão de oração. Tem gente que só ora quando precisa. Será que realmente eu prezo, né, pela comunhão com ele, por exemplo, que as coisas tudo bem, tudo legal, as portas tudo abertas, com saúde, dinheiro no bolso, eu estou tirando tempo para orar porque eu prezo pela comunhão com ele, por exemplo. Então, é algo assim de mim mesmo, entendeu? Que eu tenho me cobrado muito nesse sentido. De não ter uma vida cristã no piloto automático, uma vida automática, por exemplo, de às vezes me ver falando, Danilo é crente, Danilo é isso, é essa coisa, mas realmente será que sou mesmo? Esse crente que relaciona com Deus, que leva a sério Jesus Cristo, que defende a causa do Evangelho. Quando Jesus é atacado, por exemplo, fazer uma defesa da fé, levantar como uma apologeta, por exemplo, não, meu Cristo não é isso e tal. Então é isso. Eu espero muito de Jesus, que ele esteja realmente dentro do contexto da minha vida como um todo, em todos os momentos. Eu me lembre dele em todos os momentos da minha vida, todos os instantes da minha vida. É isso. Glória a Deus. Eu espero de Jesus. Uma pergunta muito boa, né? Eu espero de Jesus, cara, que ele me dê força e graça para que eu nunca possa voltar a viver a vida que eu vivi um tempo atrás. Porque eu sei muito bem de onde Jesus me tirou. Se eu continuasse no caminho que eu tava, eu acho que hoje eu tava perdido aí. Mas Jesus, a pessoa dele é tão maravilhosa que ele mesmo nos faz lembrar de onde ele nos tirou. Sem Cristo, nós não somos nada. Uma vida sem Jesus Cristo é uma vida vã. É muito importante ressaltar que uma pessoa que vive sem Cristo, ela está vulnerável a morrer e ir para o inferno a qualquer momento. Mas a pessoa que vive para o Senhor, que vive para Cristo, ela sabe que se ela morrer ali, ela tiver certeza da sua salvação, se ela estiver realmente em Cristo, ela vai ser salva. Por exemplo, Paulo disse que viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma vida com Jesus é ter certeza da nossa salvação. E eu espero de Jesus isso, que ele me dê força e graça para que eu nunca possa voltar a ter uma vida em que eu ia na igreja, eu estava frio espiritualmente, que eu ia por ir, que eu ia pelo homem, que tipo assim, por exemplo, um pregador de nome, eu vou lá hoje no culto. Eu sei que Jesus, sem ele, nós não somos nada. Verdade. Antes de eu passar para o Alisson, e você falando isso aí, isso tem muito a ver com aquilo que eu acabei de dizer. Né? O que tem me movido aí ao culto, por exemplo? Porque às vezes a gente entra na rotina, né? Que Vira crente rotineiro. que é tão mais atraente no culto, por exemplo, mais suficiente, por exemplo, do que a presença de Jesus? Será que eu estou indo lá simplesmente porque eu tenho que cumprir uma agenda, como na condição de obreiro? Eu preciso estar lá para ser exemplo para meus líderes? Eu preciso lá que eu tenho que ver o Alisson, que eu preciso trocar uma ideia com ele? Que eu estou com saudade de alguém? E eu acho que acima de tudo isso, ou seja, eu vou lá porque, para mim, o culto, estar na igreja, no templo, é a cereja do bolo nesse evangelho. Né? Porque a adoração, por exemplo, é uma vida, né? Como um todo. A minha adoração é homenagear Deus, que a minha vida seja uma vida de homenagem ao Senhor, que não pode resumir, limitar apenas em 2 horas de culto. Mas ali é a cereja do bolo, né? Ou seja, o templo não salva absolutamente ninguém, mas é onde o salvo se reúne. Reúne para quê? Para celebrar a Deus, para prestar um culto ao Senhor. E aí eu entender disso, que se é o pregador tal, entendeu, que vai pregar, ou se é o irmãozinho tal, eu vou lá por conta de Jesus, adorar Jesus. E isso tem gente que coloca a vida, tem colocado a vida cristã, e eu, em um dado momento da minha vida, eu coloquei, né? Até nisso. Tipo assim, eu vou lá porque é para isso, é para aquilo, né? Que hoje eu toco, que hoje eu toco, hoje eu tô de prego. diácono, hoje eu prego, aí eu tô passando o tempo todo falando de Jesus, mas antes de eu pregar, tem um culto tá acontecendo. Será que eu tô louvando a Deus ali no hino da harpa?
Né? Às vezes eu só presto atenção na hora que eu vou ter a oportunidade do E eu culto. não sei vocês, mas cair não mesmo, isso é a pior coisa. Pior É, coisa. Eu já experimentei. Também A já. pior coisa que tem é cair na mesmice, é você chegar num ambiente e a canção que te tocava não te toca mais. É você ouvir um passarinhos belas, você não arrepiar. Você não pensa assim, tô indo pro céu, tô indo ver a Deus, tô indo ver Jesus. E você, aquela canção que já mexeu tanto com você, seja no seu emocional ou espiritual, não importa. Mas agora não mexe de forma alguma. Acho que isso é uma das piores coisas que tem. E chegar lá, se ouvir. Você tá frio. Quem é Frio. esse É. que era sem pecado e não me E condenou? você, tipo assim, amém. Frio mesmo. Amém. Nossa, você tá Não tinha doido, cara. pecado, não me condenou. Como se fosse algo pequeno, como se fosse pouca coisa. Acho que é a dracma perdida, né? Que tá perdida em casa. A dracma perdida. Porque tem o filho pródigo, tá perdido lá fora, É. mas também tem a dracma perdida, que é aquele que tá lá dentro de casa, mas tá perdido. Sim. E às vezes não sabe que tá perdido, né? Porque ela também não sabia que tava perdido. O que eu O irmão do espero, filho pródigo. o que eu espero de Jesus é ver a Deus. Essa é a minha resposta. Se for depender dele, ó. Então Se for por ele, tá de boa. Porque... E é por ele, né? Então, não. então tá Eu confiante tenho aí. certeza, a questão, essa questão, o que eu vou falar agora é uma Ele é o coisa. caminho, né? O que eu vou falar agora é até um tanto um pouco perigoso, mas a gente chega numa certa maturidade que a gente entende, sabe, que a grandeza da misericórdia de Deus e a gente não abusa da misericórdia de Deus. Não, com certeza. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção de que se ele quiser, né, independente do que eu faça daqui 50 anos, o quanto eu pecar, ou se eu me desviar, eu vou chegar lá. Ele vai desenhar um caminho. Claro que eu tenho que ter a vontade, eu tenho que tomar atitude, né? Mas a minha esperança é ver a Deus. Porque a Bíblia é clara de que nem todos verão a Deus. Nem todos verão a Deus. As pessoas que forem condenadas, elas verão a Jesus. Né? Claro que Jesus é Deus. Mas eu falo a questão de Deus o Pai, como os discípulos de Jesus queriam. Mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, se vocês me verem, vocês veem o Pai. Só que lá em Romanos, se eu não me engano, em Romanos mesmo, fala assim, em Romanos 12 até, sem santificação ninguém verá a Deus. Sabe? Então, peraí, se sem santificação ninguém verá a Deus, os ímpios serão julgados sem estar vendo, né? Sendo que eles vão ver o trono branco e Você tudo sabe mais, que que é é? julgamento. Isso é- É uma teologia. Você sabe que isso favorece o pré, né? É, Esse texto aí. mas a minha esperança, a minha vontade é, Jesus, permita que eu veja o Pai, que eu tenha comunhão com o Pai. O pré